É motivo de alegria de mais uma vez poder estar aqui na casa do Senhor. É um presente que o Senhor nos dá, a saúde, a força, a liberdade de nós podermos estar aqui. Porque nós entendemos, depois que nós aprendemos a conhecer a palavra de Deus, nós entendemos que estar aqui é liberdade, que o Espírito de Deus nos concede. E nós estamos aqui por bondade de Deus, embora nós entendemos que não merecemos, mas a bondade de Deus, ela nos cerca, ela nos acompanha. Meus irmãos, eu quero trazer uma palavra a cada coração que está aqui, que se encontra no livro do Êxodo, o capítulo de número 12. Livro do Êxodo, capítulo de número 12. Eu vou ler alguns versículos meio salteados. Os irmãos vão me acompanhando aí, para nós entendermos o que Deus tem aos nossos corações nesta noite. Livro do Êxodo, capítulo de número 12. A palavra do Senhor diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, e comerão. Versículo de número 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu o ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrarei por estatuto perpétuo. Versículo de número 21. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiro para a vossa família e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta, em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará a ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatutos para vós e para vossos filhos, para sempre. Amém, meus irmãos? Meus irmãos,
É uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. O pastor Oséia pediu para me ministrar a palavra hoje, e eu li essa palavra essa semana. Eu comecei a ler um pouco sobre o que Deus fez na vida desse povo, a maneira que Deus trabalhou na vida desse povo, o momento, a circunstância. Eu fiquei pensando, falei, mas que Deus é esse? Quando você olha lá para o começo, você vai observar uma turbulência tão grande no Egito. O faraó falando assim, irmão Renan, eu estou percebendo que esse povo está crescendo demais e nós estamos correndo perigo desse povo se rebelar, juntar com os inimigos e virar um problema para nós. Então ele pega algumas parteiras, estipula, fala, ó, quando nascer um homem, vocês, hora que ela estiver dando a luz sobre a pedra, tira a vida deles, ceifa a vida. Se for moça, se for menina, deixa nascer. Olha a crueldade. Mas agora observa aí no capítulo 2, lá no início, a Bíblia fala que neste momento, nesse contexto turbulento, filhos que morrendo, aquela situação difícil, a Bíblia diz que vai um varão da tribo de Levi e casa com uma mulher da tribo de Levi e já nasce um filho. Eu fico imaginando, meu Deus, não era hora de dar uma seguradinha, porque Faraó está matando, mas neste momento, Deus ainda estava gerando filhos. E aí a Bíblia diz que o menino era tão bonito quando nasceu, mas e a parteira, não matou? Ela diz assim, olha Faraó, elas são muito espertas. Quando a gente chega lá, os meninos já nasceu, já deu a luz, já nasceu, mas não eram as mulheres, era Deus no controle de todas as coisas. E nasceu o menino, ela conseguiu esconder por 3 meses. Como que pode um negócio desse? A gente que já teve filho, como é que esconde uma criança 3 meses dentro de casa, sem ninguém escutar nada, as pessoas querendo matar? Como que pode? Era o libertador de Israel, que nasceu em meio a um caos, porque Deus, Ele está acima de qualquer situação. Quando eu li aquilo, eu falei, isso é Deus. Isso não pode dizer que é o homem, é Deus que fez isso, em um momento tão turbulento desse. Agora Deus faz o coração desta levita se apaixonar por o coração daquele homem, e de repente casa, e daqui a pouco já gera filho, mas era para dar uma seguradinha, não, mas Deus tinha um propósito, naquele momento era a hora de Moisés nascer, porque era o tempo determinado por Deus, Deus estava no controle de todas as coisas. Mas observa uma coisa, a Bíblia disse que Deus queria tirar o povo do Egito. E Deus manda 10 pragas sobre Faraó e o seu povo. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos observar que dá a impressão que Faraó difícil. Não era o Faraó que era difícil. Era Deus que endurecia o coração de Faraó. Você vai observar no capítulo de número 11, que Deus fala a Moisés, eu vou endurecer o coração dele mais uma vez, para que as minhas maravilhas sejam notórias aí no Egito. Então observa, meus irmãos, era Deus que endurecia o coração de Faraó. Mas observa o que eu quero dizer para os irmãos nesta noite. Eu queria ler mais uma vez o capítulo de número 12, e o versículo de número 21, observa isso. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel, e disse-lhe, escolhei e tomai vós cordeiro para a vossa família, e sacrificai a Páscoa. Meus irmãos, uma coisa que me chamou a atenção, que no capítulo 11 nós vamos ver Deus falando com Moisés para ir falar com Faraó. E observa que Faraó disse assim, Moisés, a próxima vez que você vir aqui, você não vai mais sair com vida. E agora nós vamos ver no capítulo 11, Moisés tornando ao palácio de Faraó com mais uma notícia ruim para ele. Mas observa que Deus dá uma ordenança para Moisés.
fala: Moisés, vai até Faraó e diga para ele que esta noite eu vou passar no Egito e vou matar todos os primogênitos, desde daquele que está lá na prisão, até o trono de Faraó, até os animais. Eu vou matar todos os primogênitos. Não vai haver uma casa que não vai haver morte, porque eu vou passar lá e vou ferir todos os primogênitos. Fala para ele deixar o povo ver. E agora eu fico pensando, a cena, Moisés entra no palácio de Faraó, eu não sei aonde Moisés entra, Faraó olha para ele, eu não sei qual foi o olhar, e você vai acompanhar o texto, que quando Moisés sai da presença de Faraó, ele sai em ardor e ira de Faraó. Eu fico imaginando Moisés olhando para Faraó e dizendo: olha, Faraó, o Deus de Israel mandou eu vir aqui mais uma vez dizer para o Senhor deixar o povo ir. E ele está dizendo que vai passar a noite aqui e vai matar todos os primogênitos, desde aquele que assenta no trono, até aquele que está lá na prisão, até os primogênitos dos animais. Vai haver morte. E a Bíblia diz que Deus fala assim: Moisés, mas Faraó não vai deixar vocês ir. Faraó não vai deixar vocês ir, porque as minhas maravilhas precisam se multiplicar na terra do Egito. E a Bíblia diz que Moisés deixa lá Faraó em ardor de ira, porque eu não sei qual foi o que Faraó fez para Moisés. Quem sabe ele zombou da cara de Moisés, mas a Bíblia não fala isso. E não é esse que eu quero dizer nessa noite. Então agora há uma ordenança e agora Deus fala com Moisés para Moisés falar com Faraó. E agora Deus fala: Moisés, agora você vai falar com o povo. Você vai anunciar essas mesmas coisas para o povo, mas de um jeito mais diferente. Então Moisés reúne a congregação, reúne o povo e diz assim: ó, Deus diz assim, que cada um de vós, chefe de família, você vai pegar um cordeiro, deixar na sua casa separadinho. Olha para ele se ele não tem mácula, se ele não tem mancha. Da idade de 1 ano, deixa ele separadinho. Ao 14º dia, às 2 horas da tarde, vocês vão sacrificar ele. Preste atenção. E ele vai dando os requerimentos, se a família for grande, for pequena e assim por diante. Mas observe, em um momento em que vocês sacrificar esse animal, ele precisa ser sem máculas ele precisa ser de 1 ano, não pode estar doente, não pode ter enfermidade nas pernas, nada, tem que ser perfeito. E quando vocês sacrificarem esse animal, vocês vão deixar o sangue dele escorrer em uma bacia. Aquele sangue que estiver na bacia, vocês vão pegar um molho de sopo, e vocês vão molhar esse sopo naquele sangue. Observe o que Moisés está dizendo. E vai pegar esse ensopo, e vai chegar no umbral da sua casa, e você vai aspergir aquele sangue nos umbrais da porta. Você vai passar na lateral, você vai passar em cima, e você vai passar nas 2 laterais. Porque assim diz o Senhor, que à meia-noite vai passar o anjo destruidor no Egito, e a casa que ele ver o sangue nos umbrais, a Bíblia diz que o Senhor diz assim: eu não vou deixar que o destruidor entre na sua casa, eu vou fazer com que ele passa por cima da sua casa. É o Senhor quem diz. Mas você precisa sacrificar o cordeiro dentro da sua casa, passar esse sangue nos umbrais. E diz: mãe, e o Senhor diz assim: ninguém saia porta para fora.
Fique dentro das suas casas. É para todo mundo se reunir, mata o cordeiro, asse o cordeiro, come ele lá, não deixe nada, porque esta noite nós vamos sair do Egito. Era a ordem de Deus. E observa uma coisa, meus irmãos, que Deus é esse, ele fala com Moisés, mas já falando adiantado. Moisés diz assim para Faraó, voltando um pouco: Faraó, os teus servos, os teus funcionários, quando Moisés fala para ele que o Senhor vai passar lá e vai matar todos os primogênitos, fala assim: os teus funcionários, eles vão se prostrar diante de mim e vão dizer: saia daqui, Moisés, pega o seu povo e saia do Egito, porque vocês aqui para nós é um pesadelo, saia. E Moisés disse adiantado: os seus servos vão implorar para que nós saímos daqui, e depois de tudo isso nós vamos sair. E agora observa uma coisa, ele diz assim, ó: ninguém sai a porta para fora esta noite, porque enquanto você estiver dentro da sua casa, enquanto o umbrais da porta estiver marcado com sangue, eu vou passar a noite, e se tiver o sangue, eu passo por cima. Eu não deixo o destruidor entrar na sua casa. Mas se não tiver o sangue, não tem jeito, vai morrer alguém. Essa é uma ordem de Deus. E uma coisa que ficou frisada no meu entendimento, no meu coração, quando eu li isso: Deus fala com Moisés, mas não falou: Moisés, pega aí e sai na porta dos irmãos aí, passando o sangue dos umbrais da sua casa. Os irmãos lembram do versículo de número 21 que eu li? E Moisés chamou os anciãos de Israel e disse: ei, sacrificai a Páscoa na sua casa, passa o sangue nos umbrais da sua casa. Cada chefe de família tinha a responsabilidade de sacrificar o cordeiro, de pegar o hisopo e passar nos umbrais da sua porta. Agora pensa comigo. Os irmãos lembram o que está escrito em Hebreus capítulo de número 2 e versículo de número 1? Convém nos atentar com mais diligência para aquilo que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Sabe o que eu fico pensando? Um descuido aqui, irmão Renan, era fatal. Uma falta de fé neste momento era crucial. Era ter uma morte dentro de casa. Porque passar o sangue nos umbrais da porta tinha duas coisas que acompanhavam: obediência e fé. E agora eu fico pensando, se algum desses israelitas, eles falam: não, para com isso, não tem, quem que vai ver sangue? Para que passar sangue no umbral da porta? O que tem a ver isso? Eu não vou passar. Vai chorar, vai gemer, vai ter perca. O destruidor entra dentro da sua casa, porque observa o que diz o versículo, capítulo 12, versículo 13: aquele sangue vos será por sinal, por garantia na sua casa. É o sangue que é a nossa garantia. Aqueles que já estão entendendo, tem sangue na sua casa, mas não é o sangue desse cordeiro, não, é o sangue daquele cordeiro que João profetizou, falou lá no capítulo 1 e 29, este é o cordeiro que tira o pecado do mundo. E a Bíblia disse que o sangue era o sinal nas casas que se verte: vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Deus tem proteção para nós. Deus tem proteção para a sua família, para a sua
casa. Mas a proteção precisa de fé e obediência. Eu fico imaginando, Deus disse assim: não saia para fora. E se alguém dá uma saidinha, Renan? Eu quero ver. Era como se você estivesse testando a Deus. Ele não tem compromisso. Ele só tem compromisso com aqueles que estão com sangue. Tem sangue, está guardado. Tem sangue nos umbrais da sua casa, está protegido. E ele, vendo o sinal do sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade. A responsabilidade é nossa. Nesta noite, o Senhor nos traz aqui para que nós passamos o sangue na porta das nossas casas, do nosso coração. Sabe o que eu quero dizer para os irmãos? Nós estamos vivendo uma hora crucial. Quantas coisas estão acontecendo. Os irmãos estão ligando a televisão, você liga o rádio, você vê no seu vizinho, você vê na sua rua, você vê no seu bairro. Mas o que o Senhor me trouxe aqui nesta noite a dizer para o seu coração: obedeça a palavra de Deus, que se tiver o sangue de Jesus Cristo na sua vida, a proteção em meio a todo o caos, Deus guarda a sua vida, Deus te protege, porque o sangue é o sinal da proteção de Deus na nossa vida. Meus irmãos, eu fico pensando, se alguém fala: eu não vou passar o sangue, e a história continua, que aqui Moisés está dizendo para ele, mas a Bíblia disse, e aqueles povo pega o sangue, todo aquele ritual, precisa ser sem mancha, precisa ter um ano, e se pega de qualquer jeito, eu vou pegar esse aqui mesmo, o sangue não vale, tem que ser o sangue de Jesus Cristo, não vale outro sangue, pode derramar sangue à vontade, tem que ser o de Jesus Cristo. É só Ele que purifica-nos de todo o nosso pecado. É só Ele que protege a nossa casa. É só Ele que protege a nossa vida. Sabe o que eu fico pensando? Agora aquele israelita começa o sacrifício, mata o cordeiro, pega o sangue, como Moisés falou, passa nos umbrais da casa, e vai lá, e estão todo mundo lá, e sabe o que a Bíblia diz? Que era para eles fazer tudo isso, com os lombos cingidos, com os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e come apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor, porque quem estava dando a certeza para eles era Deus. Era como se Deus tivesse: come, fica prontinho, porque daqui a pouco nós vamos embora daqui, mas tenha o sangue sobre os umbrais da tua porta, porque senão você vai morrer no Egito. E a Bíblia diz que aqueles homens passaram o sangue nos umbrais da sua porta, e de repente, irmão Renan, à meia-noite, porque o relógio de Deus não atrasa e não adianta, Ele é fiel para cumprir o que prometeu, tanto bens como mal, porque a Bíblia diz que à meia-noite, de repente, o anjo destruidor começa a voar sobre o Egito todo. E aí eu fico imaginando, que cena desastrosa, que desespero na alma, no coração, no seio daquelas famílias. E a Bíblia diz que de repente Faraó está dormindo tranquilo, ele precisa acordar, irmão Renan, porque o seu primogênito, que ia passar o seu trono para ele, agora acabou de falecer. E agora Faraó começa a entrar em desespero, o seu vizinho também começa lá, e lá no outro lado, outra casa. Eu fico imaginando que terror, que desespero, que angústia. E a Bíblia diz que nunca houve clamor e desespero igual aconteceu lá no Egito. Meus irmãos, quando nós vemos pessoas que perderam seus entes queridos, mesmo que esteja numa fase terminal terrível, mas ninguém quer perder. Todos nós esperamos: Deus é poderoso, Deus pode levantar daí, e Ele pode mesmo. E nós sentimos, nós nos abatemos, nós guardamos o luto, nós nos entristecemos, nós olhamos para o canto. Eu lembro quando ele sentava aqui, nós olhamos do lado, eu lembro que ele gostava de comer, eu lembro como ele falava,
E agora a Bíblia diz que Faraó, dá uma olhadinha, o seu primogênito foi embora. Agora ele sai no Egito. Todos os egípcios precisam acordar meia-noite, porque o destruidor está destruindo dentro das suas casas. Agora, como se não bastasse, ele olha para o seu curral, até os animais. Caiu morto. Agora, dentro da prisão, se tinha algum primogênito, morreu. Sabe o que a Bíblia diz? Que a casa que tinha o sangue por sinal, diz a Bíblia, que nenhum cão, nem nos animais, Deus permitiu o destruidor tocar. Mas eu fico pensando uma coisa: o umbral está na porta, não está no curral, não está na casinha do cachorro, mas a Bíblia diz que nenhum cão moveu a sua língua, porque tinha o sangue nos umbrais da porta. E nesta noite eu venho aqui na autoridade de Deus. Não deixe a sua casa sem o sinal do sangue, porque o destruidor não vai sair à meia-noite. O destruidor já está aí, porque a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Vem, protege a sua casa, clame a Ele, fala: Senhor, não me desampara, eu preciso do sangue. O sangue é obediência e fé, é guardar os princípios, é obedecer a palavra. Enquanto nós estivermos obedecendo a palavra, Deus garante a nossa vitória, Deus garante a nossa proteção, porque lá no Egito, a Bíblia diz que havia um clamor, havia um desespero, havia um chororô que nunca houve. E agora eu vejo o Faraó olhando para o lado do povo. Faraó é obrigado a entender: Deus é com esse povo, o Deus desse povo não pode brincar. O Deus desse povo é um fogo consumidor. Agora Faraó olha dentro das casas, não tem nenhum israelita chorando. Se obedeceu, não chora. Se obedeceu, não vai chorar, porque o destruidor não vai entrar, porque Deus garante a nossa vitória. E sabe o que eu quero dizer para os irmãos? Que de repente, aquela angústia, aquele desespero, meus irmãos, eu acho que nós não vamos conseguir entender uma cena dessa. Porque às vezes quando acontece um acidente, morre 2, 3 pessoas, nós entramos em desespero, meu Deus, principalmente quando é de uma família. Agora você olha para uma nação, para um lugar grande, como o Egito, e toda a casa houve morte. Houve morte, houve choro, houve angústia. Eu venho aqui dizer para você: o sangue precisa estar nas suas portas, porque senão Deus não se responsabiliza. Tenha fé, mas também tenha obediência. Para de se arriscar. Passe o sangue nos umbrais da sua porta, porque a Bíblia diz que aquele sangue era o sinal. Era o sinal. Eu fico imaginando, o destruidor vem vindo porque ele quer destruir tudo. É um pensamento meu. Ele vem passando, de repente Deus fala: opa, pula, desce, opa, vira, aqui não, mas animal, não, aí não toca, aí não, pula e vai entrando, mata um aqui, pula outro. E a Bíblia diz que ele acabou com os primogênitos do Egito. Tem proteção para a sua casa, tem proteção para a sua família. O apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios, no capítulo 5 e 17, se não me foge da memória: Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. É Ele que vai te garantir a vitória. É Ele que vai te proteger intacto até o dia da vinda dele, até o dia que nós vamos deixar esse Egito. É Ele.
passa o sangue nos umbrais da sua porta, mantenha a fé e a obediência. Sabe que a Bíblia diz que eles precisavam comer esse cordeiro, não deixar de passar o sangue, mas precisava estar com os lombos cingidos, com os pés calçados, prontinho. Era como se tivesse: eu estou prontinho, vamos embora, eu estou pronto para sair daqui. Sabe o que eu quero dizer para a igreja? Mantenha o sangue nos umbrais da porta da sua casa, do seu coração, porque a Bíblia diz assim: um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. Mas aquele que estiver com sangue nos umbrais, aquele que está em obediência, aquele que está em fé ainda em Cristo Jesus, aquele que está com os lombos cingidos, aquele que está com os pés calçados, aqueles que está prontinho, daqui a pouco a Bíblia diz que a trombeta vai tocar. Sabe por quê? Porque o mundo já não suporta mais a igreja, o mundo já está um caos. A igreja para o mundo é um pesadelo, a igreja pressiona o mundo, a igreja constrange o mundo. Daqui a pouco o mundo não suporta mais a igreja, e Cristo vai se apresentar em glória e vai arrebatar a igreja. Sabe o que é arrebatar? É tirar a força. Este é o meu povo, e Deus vai tirar. E o que Deus coloca no meu coração: passa o sangue nos umbrais da sua casa. Passa, que ainda é tempo, porque o destruidor está passando, e ele destrói, ele acaba, ele arrasa, ele acaba com tudo. Passa o sangue nos umbrais da sua casa. E este sangue foi derramado na cruz do Calvário, por todos, por todos. Eu gosto muito desse versículo. João diz assim: Jesus veio ao mundo não para condenar o homem. Porque que de repente, quem sabe, alguém olha e fala: não, ele veio condenar, porque todos somos pecadores. Mas a Bíblia diz assim: ele veio ao mundo não para condenar o homem, mas para quê? Para salvar. Mas precisa obedecer, precisa passar o sangue nos umbrais da porta. Se o israelita usasse de malícia, falar: não vou passar não, eu sou um israelita, eu já entendi, não vai, Deus conhece, Deus sabe. Não. Qual era a ordem? Passa o sangue, passa o sangue, porque à meia-noite vai haver muito choro. E sabe o que me faz entender, meu Adão? Nós estamos caminhando para essa meia-noite. Nós estamos, o relógio de Deus, o relógio do mundo já marca esta meia-noite. Não vai ficar pensando que o Egito se agradara daquele povo lá, não. Olha um pouquinho antes para você ver o que aconteceu com esse povo. A igreja não agrada ao mundo, e o relógio já está para marcar esta meia-noite. Então eu venho aqui: passa sangue nos umbrais da sua casa, para que Deus venha garantir a vitória da sua vida, a vitória na sua família. Porque o diabo não brinca com ninguém. Ele vem para matar, roubar e destruir. Mas nesta noite, se você não tem o sangue sobre a sua vida, não se arrisque sair daqui, estas portas para fora, se arriscando, não. Entregue a sua vida a Deus e fala: Senhor, protege-me, Senhor, me guarda, porque só Tu pode me fazer repousar em segurança. Só Ele pode nos proteger, só Ele que pode nos guardar e fazer com que o destruidor pule a nossa casa. Só Ele e mais ninguém. Passe o sangue de Jesus Cristo na sua vida. Obedeça a sua palavra. Use a fé que o Senhor vai te dar, que o Senhor te deu, que o Senhor está te entregando. Porque a fé, ela não vem de assistir a televisão. A fé não vem de você ir na praia. A fé vem, sabe de onde? De ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus produz fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não brinque, não se arrisque. Peça a Deus: Senhor,
eu preciso do teu sangue. Me proteja e me guarda. Assim, a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, o maligno não lhe toca. Porque somos bons? Não, porque o sangue será por sinal. Quando Deus olha para nós, Ele vê justificado. É o sangue. Eu vejo sangue sobre ele. Eu vejo sangue sobre ela. Ele olha para a nossa casa, ele fala, não, é o sangue. Já foi morto alguém ali. Alguém já morreu por ele. Já houve morte. Olha o sangue lá. É o sangue. E ele sabe, esse sangue é do Cordeiro Imaculado, que lá em Jerusalém se entregou a sua vida por todos que nele crê. Não vai perecer, mas vai gozar da vida eterna que Deus tem preparado para nós. E observa o final do texto. Cumpriu tudo que Deus falou para Moisés. O povo entrou em desespero, os egípcios, que tanto que o israelita, ordem de Deus, peça para eles pratas e ouro. Olha, e a Bíblia diz que Deus fez os egípcios se engraçar com eles. E foi dando joias, pratas, ouro para eles. E foi colocando as coisas. Mas assim, vai, que vocês não cabem mais aqui. Aqui não é o seu lugar. Vão para o lugar que Deus tem preparado para vocês. E sabe o que eu estou vendo nesta última hora? O mundo está encurralando a igreja, entre aspas. Porque aqui não é o lugar da igreja. Aqui não é o nosso lugar. A igreja não cabe mais no mundo. Esteja com os vossos lombos cingidos e com os pés calçados. Porque daqui a pouquinho a trombeta vai tocar e a igreja deixará o Egito, porque a igreja já tem um lugar para celebrar a ceia junto, e a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus vai nos servir. Esteja pronto. Aquele que estiver o sangue sobre a sua vida vai participar deste glorioso banquete que está nos esperando. Esta palavra que Deus colocou no meu coração, que o sangue de Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Só Ele pode nos garantir a vitória e a chegada lá e o livramento do destruidor. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos se colocar de pé e vamos fazer uma oração. Vamos orar, meus irmãos, para que Deus venha nos guardar. Porque a hora que nós estamos vivendo é uma notícia mais terrível que a outra. É um acontecimento que nos choca mais do que o outro. Quando você ouve uma notícia, fala, meu Deus, o que é isso? Daqui a pouco chega outra que você fala, nossa, essa é pior. Mas nesta noite, a palavra do Senhor foi dita. Obedeça. Sangue nos umbrais da sua porta, que Ele garante a sua vitória. Eu quero fazer uma pergunta. Tem alguém nesta noite que quer entregar a sua vida para este Jesus? Não adianta. Não tem outro. Não tem outro caminho, porque Ele diz, eu sou o caminho. Não tem outro. Se tem alguém que quer ter essa proteção, que quer ter esse sangue sobre a sua vida, a Bíblia diz que com a nossa boca nós confessa, e com o nosso coração nós cremos. Levante a sua mão, que o Senhor vai proteger a sua vida. Ele vai fazer uma obra maravilhosa, porque a salvação só em Jesus. Se tem alguém, é só dar um sinal com a sua mão. Nós vamos orar e Deus vai guardar a sua vida. Deus vai te proteger a sua alma até aquele dia, enquanto você obedecer a sua palavra. Se tiver alguém, é só dar um sinal com a sua mão. E se não tiver, que Deus lhe guarde e lhe conceda uma outra oportunidade. Mas não se arrisque ficar sem o sangue de Jesus sobre a sua vida, porque é só Ele que pode nos garantir a vitória.
E eu quero orar juntamente com a igreja. Curve as vossas cabeças. Clame ao Senhor. Nós precisamos de proteção. Nós precisamos que esse sangue esteja sobre as nossas vidas. Oramos. Senhor meu Deus, Pai bendito Jesus, aqui nós estamos, Senhor, diante desta palavra que o Senhor falou aos corações deste povo há quantos anos atrás, e o Senhor cumpriu. Nenhuma casa que estava com sangue houve morte, mas naquela que não estava com sangue houve morte, houve clamor, houve choro, houve desespero. Senhor, guarda a tua igreja. Senhor, guarda a nossa família. Senhor, guarde a nossa vida, guarde o teu povo, guarda este jovem, guarda, Senhor, este adolescente, guarda este irmão, esta irmã, guarda o nosso familiar, Senhor. Ajude nós a obedecermos a tua palavra, para que o Senhor venha nos sustentar, para que o Senhor venha nos proteger desta hora final que nós estamos chegando. Senhor, eu oro, Senhor, em favor de cada vida que aqui está, e aqueles que não puderam vir aqui nesta noite, protege com as tuas mãos fortes. Senhor, é a oração que eu faço a Ti. Eu agradeço a Ti por cada vida que o Senhor trouxe aqui nesta noite para ouvir esta palavra do Senhor. Pai, que cada pai de família, que cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada criança saia daqui. Senhor, eu quero o Teu sangue. Senhor, eu preciso do Teu sangue. Senhor, eu não sou nada sem o Teu sangue. Que o Teu sangue esteja sobre a minha vida e o destruidor não vai tocar nas nossas vidas, porque o Senhor nos protege. Esta é a oração que eu faço a Ti, no nome de Jesus Cristo. Amém.